Considerada uma das maiores vozes na agenda de ESG no Brasil, Paula Hack é movida por propósito de co-criar futuros melhores que inspiram empresas a desenvolverem negócios sustentáveis, acreditando no potencial humano. Em 2022, ela publicou um livro O Poder da Transformação do ESG, Como Alinhar Lucro e Propósito, um guia para profissionais e organizações que buscam se manter prósperos e competitivos, ao mesmo tempo em que conectados com os seus valores. Executiva experiente, com bagagem profissional que inclui a liderança de equipes em 6 países, ela criou o 7C da competitividade consciente, um modelo holístico que oferece direcionadores estratégicos para gestores que desejam se diferenciar, gerando resultados destacados, além de se manterem relevantes para seus públicos no mercado em profunda transformação. Ela foi a primeira mulher a chegar à diretoria de negócios de aços longos da América Latina, em um dos setores dos maiores conglomerados siderúrgicos do mundo, façanha conquistada em 2014, quando se tornou diretora de Pessoas e Inovação. No cargo, liderou a criação do premiadíssimo Aço Lab, o primeiro hub de inovação aberta da indústria mundial de aço. Pouco depois, em 2020, foi reconhecida como uma das RHs mais admiradas do Brasil. Atualmente é conselheira de grandes empresas, mentora executiva e professora de MBAs das principais universidades e escolas de negócios de todo o país. Você é convidada a estar com o nosso COPEAD aqui, tá? E hoje ela conta para a gente um pouco sobre como será o amanhã, numa sociedade imerso num mundo de indústria 4.0, na emergência de uma sociedade 5.0. Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fique à vontade para fazer a sua entrega de conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Anderson. Bom dia, pessoal. Que introdução, gente. Agora gera uma expectativa muito grande, né? Obrigada. E eu trouxe hoje, pessoal, para esse contexto de um momento tão importante, né? Para o centro, para o FRJ, que está trazendo numa jornada de 2 décadas de construção de um lugar que se propõe a ser esse centro, esse hub de tecnologia, de conexão, de inovação, de empreendedorismo. Então, eu estou assim, como peixe na água, né? Estou me sentindo muito à vontade de estar nesse lugar, que é realmente a casa do saber, ou, aliás, a busca do não saber, onde se fazem as perguntas, onde se criam as possibilidades, as oportunidades e as conexões, né? Então, hoje, eu sou futurista, mas eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, né, de como será o amanhã. Porque a gente vai falar muito sobre o exercício de criação de futuro, que de fato é uma disciplina, de fato é algo que a gente começa agora a ter ciência de criação, de desenho, metodologia, de co-criação de futuros. Mas muito mais do que isso, né? Eu quero começar um pouquinho antes, porque teve uma apresentação muito generosa, como diretora daqui, foi, né? E eu acredito que a gente é muito mais do que um cargo, né? Então, quando eu chego num fórum assim, com o pessoal que conheço pela primeira vez, eu gosto de trazer e me apresentar contando quem eu sou, mas talvez com esse crachá que me define um pouco melhor, que é como eu me vejo, como um eterno aprendiz, como uma obra em construção permanente. Eu acho que todos nós somos, né? E a cada dia, a cada momento, sempre temos a oportunidade de aprender algo novo, de ganhar uma nova perspectiva, de dar luz a algo que a gente não estava conseguindo enxergar. Então, esse processo, não apenas de aquisição de conhecimento, mas também de ampliação de consciência, é contínuo, é constante, né? Então, eu faço questão de me colocar dessa maneira como uma atitude intencional que eu levo para mim na minha vida. Eu vou compartilhar rápido alguns aprendizados. Eu estou aqui nesse lugar, mas eu não estou pretendendo ensinar vocês. Acho que o meu lugar aqui é muito mais compartilhar o que eu estou aprendendo, o que eu vim aprendendo ao longo dessa jornada de 25 anos já no mundo corporativo e esses últimos 8 na diretoria da ArcelorMittal, né, que é uma grande empresa. Tive 20 anos lá e eu saí 2 meses atrás num processo longo de reflexão e de entendimento que meu propósito e meu momento de vida estava me pedindo agora esse movimento para expandir meu lugar de impacto e de influência. Então, vou contar um pouquinho dessa jornada. Essa jornada se dá, como todos, né? Acho que é bacana sempre fazer esse exercício, depois até te deixo esse convite, de olhar para a tua própria jornada e pensar que coisas que você está aprendendo, porque não é os diplomas que a gente tem. A questão é o que você aprendeu em cada um desses
foros de estudo que você teve em cada uma dessas oportunidades, em cada um desses empregos. Acho que esse tem que ser sempre nosso grande processo de reflexão. Então, muitos aprendizados vieram, naturalmente, desse mundo acadêmico, que para mim é extremamente importante, porque isso embasa. Então, eu dediquei bastante tempo aos estudos, acho que isso é realmente um lifelong learning, não acaba. E eu tive essa oportunidade, né, de acceder a boas escolas de negócios, muitas delas eu fui bolsista, eu terminei pagando meus estudos quando eu estava na Europa, trabalhando na ArcelorMittal, que na época minha família não podia pagar, comecei a trabalhar jovem, vou contar isso também. Acho que essa aprendizagem principal vem daquele outro lado. Você vê aquela estrada que não está feita, não está pavimentada? É aquela que a gente vai abrindo, né, com a própria vida. Talvez mais com as derrotas do que com as vitórias. E a primeira história, é uma história que tem a ver com esse momento da minha vida. Eu era jogadora de hóquei. Hóquei grama, vocês conhecem, pessoal? Sim? Alguns? Tá. Na Argentina é muito comum. Eu sou de Rosário, da Argentina. E o hóquei grama, né? Você joga com um palitinho assim, né? Na grama, no meio de gelo. Goleira, que eu sou bastante alta, eu meço 1,81 m. Ocupava quase tudo gol, né? E aí eu lembro que, com 17 anos, no juvenil, me chamam para a Primeira Liga, para ir fazer um turnê, né, para jogar na Europa. Eu chego para minha mãe e falo, mãe, me convidaram a ir na Europa. São $2.500 a viagem. E a Argentina estava numa situação totalmente irreal, porque hoje o dólar já está em 500 pesos. Na época era 1 peso, $1, imagina. E era uma crise danada, danada. Minha família estava passando uma dificuldade. Minha mãe estava... Meus pais divorciaram quando eu era pequena, minha mãe trabalhava fora, enfim. Eu morava com minha irmã. Falei, não, eu vou pedir isso. Minha mãe não vai ter para pagar isso. E a minha mãe chegou e falou, sério? Te convidaram? Falei, mamãe, para a primeira... Falou, que ótimo, vai! E eu falei, mas mamãe, a gente tem um dinheiro? Eu falei, não, corre atrás, filha, vai! E aquilo, parece brincadeira, gente, mas foi tão poderoso. Porque quando você, seja como mãe, pai, professor, líder, estimula alguém a acreditar que pode, você está dando aquele empurrãozinho que a pessoa precisa para ir lá e fazer acontecer. E que foi o que eu fiz. Então, falei que eu sou boa. Eu comecei a fazer bolo. Eu sou boa, né? Pelo menos na época era boa. Eu fiz bolo, vendi bolo no clube, na escola. Fiz uma revista com 2 ou 3 amigas que também não conseguiam pagar, né? As outras eram mais riconas, assim, podiam. Aí a gente fez revista, eu reparti panfleto na rua, virei secretária, telemarketer, estava contando para a Cláudia, trabalhei telemarketer, depois até me tornei supervisora. Nunca mais parei, né? Quando você vê que você consegue juntar dinheiro, fala, pô, agora eu quero ser independente, né? E eu juntei os $2.500, viajei na Europa, e estava indo ótimo. Eu treinava as meninas, eu já estava jogando na seleção argentina, me convidaram para jogar, treinava lá em Buenos Aires, imagina, era minha vida. 40 luxações de ombro, 2 cirurgias, 7 pinos, 2 parafusos, ombro de goleira, ombro normal. Né? Ficou desse jeito. Mas chega uma hora que você fala, bom, eu quero algum dia ter um neném no colo, né? Vou parar de jogar. E aí me foquei nos estudos, me encontrei na administração, porque a administração é um campo que te permite pensar em objetivos ilimitados e recursos escassos, né? Como conciliar esse dreaming e o doing, né? O sonho e a realização disso. E acho que esse microfone está mais no meio, aqui, subindo a mão. Opa, é verdade, gente, uau, tá vendo? Tem que ter técnica. O mundo corporativo me trouxe a analogia dos esportes. E aí eu me vi como, estou lá, como uma atleta corporativa. Porque você veste uma camisa, você tem que treinar, treinar, treinar. Você tem vitórias, você tem derrotas. Você tem que trabalhar muito acima da frustração que te gera, né? Porque eu lembro quando eu me fazia um gol, porque goleiro leva gol, tá, pessoal? Não é que eu nunca levei um gol, eu levei muito gol. Só que uma vez que eu levava um gol, eu tinha que oferecer para meu time um gol diferente. Não podia ser, se me fizeram um gol aqui, esse ângulo, gente, nunca mais. Eu treinava aquilo, a bola por aqui não ia entrar por qualquer outro buraco, mas por aqui não ia entrar. E na mesma situação, se encontra numa empresa, né, num time, numa universidade, que em definitiva, todos são organizações, né, empresas, time de pessoas, atrás de objetivos. Você erra, a gente erra. E a grande questão não é
condenar o erro, nem também idolatrar o erro. Porque também não é, tem que errar. Não, a gente vai errar. Mas a questão é o que a gente faz com o erro. Como é que você usa o erro como combustível para seu processo criativo, evolutivo e aprimoramento daquilo que você está executando, né? Aí entro na ArcelorMittal, empresa centenária. Nunca imaginei que ia trabalhar numa aciaria, porque não estudei engenharia, né? Então, imagina, uma mulher em 400 homens, não tinha banheiro, uniforme, não tinha nada feminino, nem se falava em diversidade 20 anos atrás, na Argentina. Mas foi tão interessante, porque eu vi que dentro de uma grande corporação, você tem uma universidade também de negócios, né? Você tem toda uma cultura. Eu aprendi cultura da saúde, da segurança, da qualidade, do meio ambiente. Você começa a abrir sua visão de mundo, e eu tive essa oportunidade de trabalhar em Trinidad e Tobago, em Luxemburgo, na Espanha, em Canadá. Foi realmente incrível. Vim para o Brasil, cheguei na diretoria da empresa, fui a primeira mulher, do meu lado eram 10 engenheiros de 60 anos e eu, né? Com 30 e poucos. Eu tinha sido promovida grávida, minhas 2 gestações. Eu viajei o Brasil inteiro com minha filha, amamentei elas até os 2 anos, aquela coisa, né? De novo, ainda não se falava em diversidade, porque a gente nem percebia que a gente tinha esse peso tão pesado. Mas a gente dá conta, consegue, com uma rede aí de apoio. E o mais interessante dessa história, para mim, tem sido enxergar que até numa grande corporação, indústria de base extremamente tradicional, você precisa se reinventar para se manter relevante para seus públicos. E isso foi um exercício desses últimos 6 anos de uma transformação nítida, né, que o mercado já percebe, que o público de dentro, os clientes, que a princípio não precisava. A empresa estava ganhando dinheiro, líder. Então, vou contar depois um pouquinho para vocês por que a gente precisa também ser alguém que impulsiona mudanças, porque o mundo está em constante transformação. E o pior mestre que a gente tem é o sucesso. Porque o sucesso nos faz acreditar que está tudo certo e nos coloca na zona de conforto. Mas não existe crescimento na zona de conforto, assim como também não existe conforto na zona de crescimento. Crescendo e olhando para frente, vem esse momento da minha vida, né, muito fiel a meus valores. A minha família, para mim, é meu time principal. Meu marido, conheci ele na empresa, na ArcelorMittal. Estamos juntos há 20 anos e fomos aí, mundo lá fora. Os 2 somos de Rosário. Mas essas 2 estão aí, pessoal. A Emma, que é uma capixaba de 9 anos, e a Sara, que é uma piracicabana de 6, são minhas 2 grandes mestres. Eu aprendo mais com ela que com o professor da MBA. Porque elas chegam para mim e falam: mamãe, mas você falou aquilo e você fez aquilo outro. Né? Eu digo, são as caçadoras de incoerência, né? Quem não escutou isso alguma vez? Que ser humano, gente, nós somos incoerentes, por natureza. A grande questão é fazer o exercício da gente ir fechando as próprias brechas, né? E tentar fazer isso de maneira consistente. Mas olha que interessante. Quem que está aqui fez esse tipo de questionamento para os pais, né? Talvez os mais jovens. Mas a minha geração, ontem eu fiz 43 anos, 40 para cima, a gente não questionava, né? Cala a boca, a gente calava a boca. E hoje, a criança fala, questiona e abre espaço para que o pai, para que a mãe seja vulnerável. Eu falo: é isso mesmo, filha. É verdade, falei mesmo, obrigada. E a gente aprende com o filho. Assim como o professor aprende com o aluno, assim como o líder de uma empresa aprende com os liderados. E é muito interessante se enxergar nesse lugar, porque a gente não precisa se colocar nesse pedestal como dono da verdade. Mesma coisa na sala de aula, mesma coisa numa empresa ou qualquer instituição. Estamos todos aprendendo. E quando a gente cria esse entendimento humano, somos humanos trabalhando juntos e evoluindo como pessoas, as relações humanas fluem de uma maneira mais natural. O líder não precisa ser super-herói e super-heroína também. Não precisa dar conta de tudo, não precisa ter todas as respostas. E as pessoas se abrem para esses questionamentos. E isso cria um lugar de potência muito incrível. E eu chego a esse último momento, né? Lá em novembro eu recebi um convite. Na verdade, o convite foi em janeiro do ano passado, né? Da Editorial Planeta. Eles tinham me visto em algumas palestras, tinham conhecido o trabalho que eu fiz na ArcelorMittal e falaram: Paula, o mercado está precisando desse conhecimento
que você traz, muito simples, muito teórico, mas, né, com embasamento, mas é prático, é pé no chão. A gente está querendo expandir essa visão de ESG, porque ESG é um termo que não é novo, mas que está ganhando muita força. As pessoas estão procurando e não tem marco conceitual, não tem caminhos. Vamos dar luz a isso, vamos construir. Aí fizemos esse projeto. Em novembro saiu o livro. Já é best-seller de venda na Amazon. Estou super feliz, porque a gente faz uma contribuição. É um trabalho bacana, sabe, pessoal? Deixo a dica aí. Sabe o checklist? Árvore, filho, livro. Bom, no meu chegou antes do que eu imaginava. Né? Eu não estava pensando em fazer isso agora, mas foi. E certamente agora é um processo de ida. Né? Já estou pensando no segundo, no terceiro. Porque o que você faz ao compartilhar visões, que não é apenas a minha, né? A gente bebe da fonte de outras visões e traz luz a um tema, para que ele possa ser ampliado e possa ser levado de uma maneira mais simples. O que a gente está criando é o que eu acredito no fundo do meu coração, que a gente é um grande time, humanidade, e que a gente melhorar esse mundo também é o esporte coletivo. Porque se a gente olha, tem nos comics, super-heróis se uniram, né? Agora tem a liga, né, dos super-heróis, que ninguém consegue salvar o mundo sozinho. E acho que mais do que salvar o mundo, o que a gente precisa é salvar a nós mesmos, resgatar a humanidade. Porque o mundo, o planeta, vai continuar vivendo bilhões de anos. Vai chegar no 1.5, que é esse limite técnico, o mundo vai esquentar, e os que vão passar problemas somos nós, não é o planeta. Então, a gente está vivendo momentos de profunda transformação. Talvez estejamos sendo a geração, e não vou falar das diferentes gerações, mas os que estamos vivos hoje, somos a grande transição entre o mundo do jeito que ele vinha sendo operado e o mundo que precisamos inaugurar daqui para frente. Então, um momento de muita reflexão, de repensar, de desaprender para poder reaprender. Isso tudo, gente, numa jornada de 19 mudanças em 6 países. Pensa bem, gente, 19 casas, com quase 40 anos. Tipo, de 2 em 2 anos eu fui me mudando. Tem outra palestra que a gente dá que é gestão de mudança, né, Claudiane? Porque eu vivi isso na veia. E não é só glamouroso, tá? Porque os últimos anos foram legais. Luxemburgo, Madrid e tal. Mas os primeiros anos da minha vida, meu pai quebrava muito o negócio dele. Quebrava. Aí comprava um apartamento. Aí tinha que vender. Aí ia alugar. Aí ia num pequenininho. Aí ia morar na casa da minha avó. Minha infância toda foi assim. Tem uma vez que arrancaram a TV da minha testa, assim, né? A justiça levou para pagar uma dívida do meu pai. De muitas perdas. E uma coisa que aprendi com meus pais é aprender a perder com dignidade. Porque a sociedade inteira te ensina como ganhar, né? Aí tem as mídias sociais, pior ainda. Te vende, o cara está lá no iate, aí você está lá no teu bastidor, lutando a vida, aí você compara teu bastidor com aquele palco, que você não sabe quão real que é, né? E aí fica um contraste. E o grau de burnout, suicídio, depressão aumentando. Porque cria uma comparação que é irreal. Então, eu acredito que o mundo melhor se constrói com trabalho duro, com disciplina, com estudo, com esforço, com pensamento no bem comum, com valores. Então, construir valor, inclusive nas empresas, não implica em abrir mão dos valores da gente. A gente pode e deve defender os nossos valores individuais e coletivos e saber que as melhores empresas, as melhores instituições serão aquelas que consigam ser melhores para o mundo. E eu quero começar com uma pergunta, feita essa introdução aqui. Como você acha que vai ser o mundo daqui a 10 anos? Se quiser até fechar os olhos, imaginar lá, aqui, 7 anos na frente, 2030, como serão as cidades, como serão as ruas, os prédios, o trabalho. O certo é que o ser humano sempre tentou imaginar como seria o futuro. Esse talvez tenha sido e provavelmente continuará sendo um dos questionamentos mais vivos ao longo da história da humanidade. Agora, vamos pensar juntos aqui, como é que o futuro se constrói? Você já pensou isso alguma vez? Como é que o futuro se cria? De maneira simples, eu diria para vocês que o futuro é criado de 2 formas. Uma parcela dele se faz através da melhoria daquilo que já é existente. E uma outra parcela do futuro, a partir da criação de algo totalmente novo.
Esse vídeo que vocês estão assistindo atrás de mim é um vídeo da Microsoft, que foi feito no ano 2008. Eu tive a oportunidade de estar em Seattle, no headquarters da Microsoft, que conheci o Centro do Futuro. Um Center of the Future, que eles têm uma universidade, uma casa, uma loja, um escritório. É tudo uma simulação da vida daqui a 20 anos. É uma coisa... Obviamente, você não consegue nem entrar com o celular, tá? Fica no locker, não consegue filmar, gravar nada. Mas é louco, do jeito que eles imaginam que o mundo vai ser. Como é que o ser humano vai se comportar com as tecnologias que vão estar prontas daqui a... lá na frente. Agora, o mais interessante é que esse vídeo tem muitas tecnologias, 2008, tá, pessoal? Antes de você falar em indústria 4.0, 6 anos antes. Muitas tecnologias são parte hoje do nosso dia a dia. Qual que é a grande mensagem para mim? Que não é a tecnologia que cria o futuro. São pessoas que fazem o futuro acontecer. E, obviamente, que essa pergunta do futuro se faz cada vez mais necessária no contexto em que cada um de nós atua. Porque a pergunta mais importante é o que garante que a tua empresa, que a tua universidade, o FRJ, o Parque Tecnológico, a sua startup vai estar viva daqui a 10 anos. É algum produto que você tem? Algum tipo de serviço? Algum tipo de patente, conhecimento? Ou algum concorrente que é fraco? Seu atendimento? E pode até que seja. Só que o mundo está mudando tão rápido, a velocidade parece que só tende a aumentar. A sensação é que a gente está correndo para permanecer no mesmo lugar. E as empresas, organizações, não morrem apenas por fazerem coisas erradas. Elas também morrem por fazer a coisa certa durante um período de tempo longo demais, que aquilo que elas faziam deixou de ser relevante para seus públicos. Veja o exemplo da Kodak. Estava ótima. Aí veio um engenheiro e criou a fotografia digital. E falaram, não, isso vai matar meu negócio. Esquece. Só que não é esquecendo as transformações que elas deixam de acontecer. Por isso que a gente precisa dedicar tempo a entender essas mudanças. Entender essas tendências. Beleza, Paulo, entendi. Agora, para onde que o mundo está indo? Ok, essa pergunta é a mais difícil, né? Porque olhar para o futuro ainda não aconteceu. Ok, ele é consequência do que a gente faz. Mas para onde que está indo? A gente precisa entender, então, quando olha um exercício de desenho de futuro, considera quais são as tendências e forças que estão em declínio e quais são as que estão emergindo. Então, eu trouxe um vídeo para vocês do Otto Scharmer, do MIT. Tem um centro de estudos sobre futuro muito incrível e, de uma maneira muito simples, ele traz para nós quais são essas mudanças de paradigma. We live in an age of profound disruption, where something is ending and dying, and something else is wanting to be born. Se quiser subir o volume lá em cima. What's ending and dying is a civilization that's built on a mindset of maximum me, of bigger is better, and of special interest group-driven decision-making that has led us into a state of organized irresponsibility. What's being born is less clear. It's a future that requires us to connect with the deeper level of our humanity, to discover who we really are and who we want to be as a society. Então perceba que o Scharmer, que usa muito dentro do seu centro de pesquisa fatos e dados, complementa, né, essa primeira abordagem. Espera, acho que alguém está mexendo lá em cima, não é isso? Com 3 fatos que para mim são cruciais, né? Pré-pandêmicos, aliás. Vocês vão ver que essas informações que estão citadas na tela são de 2018. Ambientalmente, nós consumimos 150% dos recursos naturais por ano. O que isso quer dizer? A gente chega em agosto e começa a operar o planeta em vermelho. Imagina você tocar uma empresa assim, consecutivamente, ano após ano. E essa conta vai sendo acumulativa. Quando a gente pega do ponto de vista social, e aí estamos falando em desequilíbrios gritantes, são tão grandes, e tem uma hora que
parece que aquilo vira paisagem, a gente se acostuma que é desse jeito. Mas como é possível que você tem 2,5, quase 3 bilhões, 30% da população do planeta que vive com R$10 por dia? E ainda esse nível de crescentes doenças mentais, emocionais, que afetam o indivíduo. Piorado, inclusive, com o cenário pandêmico. Então, essa conta não fecha. E o mais interessante que a gente precisa olhar para esse cenário é que temos caminhos, temos possibilidades. Quando a gente olha para essa grande revolução que vem sendo incentivada, promovida, facilitada, impulsionada pelas tecnologias digitais, chamado de indústria 4.0, a gente sabe que tem aí umas superpoderes mesmo. E não é um deles, né? É a combinação deles. Fala agora o ChatGPT, gente. O que é isso? É incrível. Tem alguns que questionam, ficam céticos, gera medo, mas o troço é muito poderoso, né? Depende para que a gente vai usar. E aí que vem a evolução do conceito. O para quê? Então, o Japão, durante a pandemia, inaugura esse entendimento de uma sociedade 5.0. Por que o Japão diz? Nós, como país, se a gente enxerga a tecnologia e toda a transformação que a indústria 4.0 está gerando, ela está olhando o umbigo das empresas. Não está olhando para a sociedade. Então, a sociedade 5.0 é aquela que consegue colocar, percebam que nessa mandala tem as cores ao redor, que são cada um desses 17 ODS. Vocês conhecem os ODS? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Humanidade. Não é da ONU, tá, pessoal? A ONU coordena. São nossos KPIs. Tá? É os KPIs que a gente quer atingir até 2030. Grandes desafios da humanidade. E aí diz, as verticais tech, com as tecnologias digitais e com todos os atores que compõem esse ecossistema, precisam criar soluções tecnológicas para endereçar esses grandes desafios da humanidade. Agora, sabemos que o mundo está em constante evolução. Não para de mudar, já está mudando nesse minuto. E, para conseguir compreender melhor essas mudanças, os especialistas criam modelos. Vocês já escutaram falar em mundo Bunny? Mundo Bunny é o que a gente falava antes de VUCA, né? Então, o mundo, na época da Guerra Fria, décadas atrás, surge um entendimento de que o mundo era volátil, incerto, complexo, ambíguo. Agora a galera, para complicar, chegou e falou, não, pera, não é mais isso. É isso, mas, ao mesmo tempo, também o mundo é frágil, não linear, incompreensível, ansioso. Então, a ansiedade não é só uma doença ou só uma emoção, dependendo aí da dosagem. É um mundo que é assim. Sabe o que aconteceu outro dia comigo? Entrei no meu celular, minha filha falou, mamãe, imprime o negócio da escola para mim. Falei, beleza, Emma. Aí entrei para imprimir, porque a minha impressora é aqui. Aí entro, pipocou o WhatsApp, fui lá no vermelhinho, WhatsApp, respondi, aí me levou a outro lugar, fui lá, não sei. Aí estava com o dedinho, mamãe, vou lá, deixou na sala. Aí minha filha sentada, falei, cadê mamãe? O quê? A impressão. Já aconteceu com algum, né, pessoal? Obrigada, não estou me sentindo tão mal. Ele, gente, claro, porque a gente vive essa era de uma infoxicação e te pipocam estímulos por todo canto. Tem gente que te manda e-mail, te liga, te manda WhatsApp, começa a te escrever pelo Instagram também, né, para ver se você viu a mensagem. É doido. Então, grande desafio é ter foco. Então, por que é importante entender essa dinâmica do mundo Bunny? Porque o mundo Bunny nos exige outro tipo de competências. Quando a gente fala de um mundo que ele é frágil, a grande capacidade, a destreza que a gente precisa desenvolver era antifragilidade. Na verdade, lá fala resiliência. Resiliência, tem engenheiros aqui na sala? Se aplica uma força, né? No metal, por exemplo, no aço. Aí, quando você retira essa pressão, ele tem a propriedade de voltar na propriedade anterior. Taleb escreveu um livro, O Antifrágil, e ele fala, não, pera, não é bem assim, não. O ser humano não é igual ao aço, não é resiliente. O ser humano tem que ser antifrágil. Ou seja, você passou por uma crise, você não pode voltar à propriedade anterior. Você tem que voltar, você tem que ter um processo evolutivo de aprendizagem. Passamos pela pandemia, aí vai voltar tudo para trás. Aí volta no comando e controle, ninguém pode trabalhar de casa, né? Não, vamos evoluir, vamos aprender. Conceito interessante. Ansiedade demanda mais que presença. Eu sei que aqui tem, sei lá, 70 pessoas, mas eu acho que não tem 70 presentes. Tem 70 corpos, alguns estão em outro lugar. Está ótimo, faz parte da dinâmica do mundo.
Mas como é que a gente vai conseguir aprender a lidar com o mundo, com toda essa complexidade, se a gente não está presente? Por isso que você fala tanto em meditação, em mindfulness, porque a gente precisa acalmar a mente de tudo esse... para estar aqui, de fato, e conseguir aprender e conectar. O Charmer tem um termo que chama presencing, que, segundo ele, é a nova forma de aprender. Você pode aprender do passado, você pega o passado, os dados, faz análise e tira conclusões e extrapola para o futuro, sabendo que o mundo não é linear. Ou você faz o que ele diz, que é o presencing, que é sentir o presente e aprender com o futuro na frente de você, na medida que ele emerge. Olha como o futuro emerge. Emerge. Você está aqui. Você vai ter um insight. Você vai ter algo. Que se você não está aqui, você não vai ter. Então, estar presente, gente, com atenção plena, é uma grande habilidade. Um mega superpoder. A gente vê a não linearidade, necessidade de entendimento de contextos, de se adaptar a esses contextos e de ativar outras inteligências. Olha lá, intuição. Vocês sabiam que a gente, agora os especialistas, eu li essa semana, já venho lendo há um tempo disso, mas agora já tem muita mais evidência científica que nós temos neurônios nos intestinos. Sabe quando você fala, os guts, os americanos falam, né? Os intestinos, me deu aqui um sentimento. A gente nem sabe como usar, mas temos uma inteligência por aí. Então, olha só, a gente está aprendendo como funciona o nosso corpo ainda. Olha nosso grau evolutivo e lidando com esses mega desafios. O mundo também, Bani, exige uma abordagem empresarial e organizacional que amplie seus imperativos de negócio. Não é apenas, queremos ser a melhor universidade do mundo, queremos ser a melhor empresa do mundo. Nós precisamos encontrar no lugar de potência como podemos ser melhores para o mundo. Porque as empresas melhores do mundo serão aquelas que consigam ser melhores para o mundo, para as pessoas, para o planeta. Então, esse termo, pessoal, do ESG, vocês estão familiarizados com ele? Em 2004, Kofi Annan, então secretário da ONU, falecido agora, mas já foi prêmio Nobel, o cara, ele chama os principais banqueiros do mundo e diz para os senhores, a partir de agora, eu quero ver os investimentos que vocês fazem da perspectiva da responsabilidade socioambiental e da governança dessas empresas. Cria um relatório, chama Who Cares Wins, quem se importa ganha, e faz essa recomendação, que depois se torna relatório, né, procedimento das empresas, depois ganha toda aquela burocracia necessária para mensurar e acompanhar de fato. Então, hoje, na Bolsa, você tem empresas que já têm sua gestão de ESG e aquelas que não têm. Bolsa lá fora, Europa, Estados Unidos, muito mais consolidado. E você vê realmente lucro, performance de empresas que já têm essa abordagem de sustentabilidade bem estruturada, bem lá em cima daqueles que não têm. Então, as pessoas me perguntam, né, o título do meu livro, como alinhar lucro com propósito? Paulo, a propósito dá lucro? Dá lucro, não tem dúvida nenhuma. Claro que dá. Mas gera muito mais valor, porque o valor não é apenas o lucro. Eu estudei Milton Friedman, né? Então, qual que é o papel da empresa? Gerar lucro para o acionista. Só que a visão dele estava certa, mas estava limitada. Não é isso. Apenas, né? Então, nós vamos ver agora como fazer que essa abordagem mais holística aconteça na prática. Como dar luz e como trazer isso de uma maneira concreta. Então, olhando para essa evolução, isso exige outro tipo de liderança. Porque agora o líder, bater a meta do mês, não é mais suficiente. A gente precisa enxergar essa ambidestria. Se ser uma empresa melhor para o mundo é o nome do jogo, a grande destreza é a liderança ambidestra que consegue, ao mesmo tempo, cuidar do resultado do dia a dia, da performance do hoje, extremamente importante, e criar o futuro. Qual que é o grande desafio? É acabar com a tirania do O. E a gente inaugura esse E aqui e mostrar que é possível, na prática, fazer os dois. Aqueles que são mais pragmáticos, se sentem mais confortáveis aqui. E está ótimo, a gente precisa. Imagina uma série, gente, risco 4. Você vai chegar para a galera e falar, inova, cria, faz o que você quiser. Não, todo mundo pode errar. Não, gente, vai voar a cidade. Né? Então, você tem uma responsabilidade, o que você faz? Você tem uma operação rigorosa, um reloginho. Pá, 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 pá.
procedimento, baixo risco, treinamento, disciplina. É essas competências. Agora, você tem um laboratório de inovação aberta, o Asolab. Você está investindo em startups, numa Construtec, está investindo numa fintech, numa de crédito. Uai, você vai errar. Então, como é que é a lógica de investimento? Não é o ROI. Você vai olhar seu affordable loss. Você vai olhar uma perda que você está disposto a ter em prol de um ganho, de uma aporte de futuro. Mas o futuro não é um exercício de observação, é um exercício de criação. Então, você precisa dedicar tempo, uma estratégia e uma equipe muito bem estruturada, com espaço para experimentar. E para criar um portfólio de negócios que tenha balanceada esse trade-off de presente e futuro. Agora, é fácil? Não é. É arriscado? É. Mas quem corre o risco maior? Quem faz ou quem não faz? Quem fica assistindo, fala, oh, que legal, oh, você viu o que o outro fez? Quem vai sair na frente? Porque o mercado é extremamente competitivo. Agora, mudar, gente, não é fácil. Nós, humanos, mudamos por 2 grandes motivos. Ou porque a gente precisa, ou porque a gente quer. Mudar gasta energia. E o nosso cérebro reptiliano, ele está programado para poupar energia. Então, a gente só vai fazer o esforço de uma mudança se tem um ganho dentro dessa jornada. Então, eu quero chamar a atenção a essa palavrinha que está aqui, ó, paixão. Porque a necessidade da mudança ela é iminente. Tem alguns negócios mais em risco, outros estão mais tranquilaços, monopólio, estão tranquilos. Mas a necessidade ela é inerente a um contexto de mudança. Então, vamos imaginar, ok, eu não preciso mudar, minha empresa está tranquila, beleza. Mas por que melhorar? Você não tem esse espírito de se tornar melhor? Porque seu maior competidor não é o que está lá fora, é quem você foi ontem. E se você conseguir ser melhor do que foi ontem, 1% cada dia, você vai se tornar imbatível. Você vai se tornar um Nadal, um Federer. Como é que esses caras... É maravilhoso ter concorrência. Mas o bom é que cada um encontra no seu lugar de potência a sua própria superação, a sua própria evolução. E é isso que eu acredito. Que nós todos só temos um concorrente e quem cada um de nós foi ontem. Então, vamos olhar para a paixão. Paixão aqui, gente, não é romântico. É paixão business. Por que a paixão é importante nos negócios, nos empreendimentos, nas startups, em qualquer tipo de setor, como um grande motor da evolução, da transformação e da inovação. Sobe o volume lá em cima, por favor, tá? People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. Vocês assistiram o filme do Steve Jobs? Quem não assistiu, eu recomendo. Tem uma cena que ele está brigando com a filha, né? Porque, para variar, como ele só trabalhava, não dava bola para a filha estava pé da vida, fala, papai, não sei o quê, tinha um evento importante da universidade dele, aí o pai não tinha ido, enfim. A cena é muito interessante, curiosa, porque a filha está xingando ele, está brava, ele nem está nem escutando ela. Ele está observando ela. E na hora que ele observa ela, vê que ela tem um Walkman aqui. Quem conhece o Walkman? Pessoal, por favor, me ajuda aqui, não me deixa sozinha. Quem não levantou a mão, então vou explicar. Imagina um tijolo de plástico que você pendurava aqui da tua calça. Você botar um cassete de fita que só tinha 10 músicas, que você para escutar tinha que ir para trás e para frente com um botão analógico, com um caminho aqui para você ter seu fone de ouvido, né? E a tartaruguinha aqui. Então, Walkman. E aí ele vê aquele troço como um bom inconformista nato, sabe? A pessoa que olha aquilo e sabe que aquilo pode ser aprimorado e fala, I'm gonna put cell phone music on your pocket.
Ele fala para ela, eu vou pôr 1000 músicas no teu bolso. Fala para a filha, né? E a filha fala, hã? Está louco esse homem, né? Ela estava xingando ele, que não foi na universidade, e ele incomodado com aquilo. Tipo, eu vou mudar aquilo. Então, a humanidade dá saltos por pessoas que se incomodam com aquilo que se tornou uma convenção social, mas que pode ser desafiado, pode ser aprimorado. A gente se acostumou com aquilo. E é muito interessante que ele transforma nossas vidas, né, gente? Porque, inclusive, quando ele cria o iPad, na época, iPod, antes do iPhone, né? Já tinha tecnologia que era o MP3 por trás. Só que ele não tinha a solução, o conceito que ele desenvolve, que é totalmente inovador, né? Mas tudo parte de uma visão, de um incômodo. Então, eu quero mostrar para vocês como é que essa evolução da necessidade para a vontade faz a diferença. Vamos enxergar esse movimento de people centricity, que é exatamente entender que as pessoas estão no centro dessa transformação, não apenas a tecnologia, as pessoas com anseios diferentes, com comportamentos que são mudados pela tecnologia, com expectativas. E vamos colocar em 3 papéis. Todos aqui somos, né, colaboradores de algum time, clientes e membros da comunidade, cidadãos e cidadãs. Então, como colaborador, uma vez que você tem suas necessidades cobertas, todo mundo tem que pagar boleto, né, pessoal? É um privilégio aqui, eu pago. Então, quando você precisa pagar boleto, o que você faz? Você corre atrás do emprego, né? Você precisa passar a viagem no hockey, que eu contei. Você precisa trabalhar. Agora, uma vez que suas necessidades começam a ficar mais cobertas, você começa a pautar suas escolhas em função daquilo que você quer, daquilo que teu desejo, do que você gosta, da tua paixão, da tua vocação. Como consumidores, todos aqui somos clientes. Eu vou contar uma história. Quando eu cheguei a morar em Belo Horizonte, 6 anos atrás, a minha filha, não, 5, a filha Sara tem 6, tinha 1 ano. Vamos jantar, almoçar, sei lá, num restaurante, uma churrascaria. Adoro churrasco. Quem gosta de churrasco aqui, pessoal? Ah, que bom. Somos do meu time. Chegamos na churrasqueria, não sei o quê, voando de febre, a Sara. Nossa Senhora, quem tem filho sabe, né? Se não quer filho com febre, neném, então... Liguei na maior drogaria de Belo Horizonte. Não vou falar o nome aqui, mas liguei. Sim, senhora, daqui a 2h30 você tem o Tylenol Baby. Gente, 2h30, eu cheguei em casa, eu dou o que tenho lá na minha gaveta, né? Aí meu marido fala, mas tem uma startup que é Rappi. Cadastra lá, eles trazem tudo logo. Aí entrei, cadastrei, botei CPF, celular, e-mail. Você não sabe se tem a máfia russa por trás do negócio, né? Mas você botar tudo. Você dá a informação que não tinha nem LGPD na época. Eu botar tudo. Depois descobri que é colombiana a startup. Bem, gente, 15 minutos tinha o Tylenol Baby. Eu paguei ele R$17. Eu lembro que era R$7 na época. Mais do que 2 vezes o preço. Eu comprei um produto, serviço? Eu comprei o fim da febre da minha filha. É isso que você quer. Rápido. Mais rápido possível. O mundo ansioso, o mundo bunny, né? Mais rápido possível. Então, é isso que a gente quer. Então, se você com seu negócio, ou com sua empresa, ou você como profissional, não se coloca como solução, alguém vai ocupar esse lugar no mercado. E é isso que vai te permitir cobrar um preço maior e ter uma percepção de valor que vai criar fidelização e que a pessoa não... Assim, não tem elasticidade nessa escolha. A escolha é por solução, não é por preço. Agora, indo para a comunidade, é muito interessante perceber o comportamento coletivo, como está evoluindo. Porque no passado você chegava, imagina uma empresa grande, o caso da ArcelorMittal, né? Você atua em muitas comunidades, se afeta, você cria emprego, é muito bacana para a região, mas você cria uma série de impactos, e antes você dava fazer um projetinho, uma doação. Gente, não é mais suficiente. O pessoal que sabe o que acontece dentro da fábrica, quer criar juntos o projeto, quer desenhar as necessidades lá do município, você quer criar um mundo melhor. Então, as coisas, todo mundo está muito mais empoderado das suas escolhas. Olhando para esse movimento, é que eu desenvolvi essa metodologia, essa abordagem que ajuda a conectar os pontos. Porque um dos elementos que eu constatei, depois de 25 anos no universo organizacional e liderando essa grande transformação que fizemos na ArcelorMittal, é que o grande desperdício é de talento humano, de potência, de energia, de esforços. Muitas vezes as pessoas trabalham soltas ou isoladas, uma área por aqui, outra por lá. A gente não conecta. E para a gente elevar o nível do jogo dos negócios, levar ele para um nível mais consciente, para criar, de fato, negócios melhores para o mundo, para jogar esse jogo, a gente precisa elevar a forma em que a gente
cria nossas estratégias organizacionais e na forma em que a gente coloca a nossa intencionalidade no que a gente faz. Então, qual que é o primeiro C? Que, naturalmente, é de fora para dentro. É a causa ou as causas que seu negócio atua. E todos os negócios, públicos, privados, né, com fins de lucro ou não, atuam em causas. Todos. Tem gente que não percebe, não conecta e não capitaliza acima daquilo que seu negócio já faz. Lembre-se que eu falei que sustentabilidade não é uma área, né? Não é um acessório, não é um staff, não é são negócios sustentáveis. Então, o seu negócio, entendendo a sustentabilidade como ESG, então o econômico faz parte. Não tem como separar. Você não consegue falar da pauta ambiental, social, da governança sem trazer o valor da prosperidade, da criação de riqueza, da criação de emprego, da produção. Então, olhando para isso, tem gente que fica muito perdida e vai inventando. Não inventa, não. O que nós falamos há pouco? Dos ODS. Qual é o ODS que seu negócio já atua? E se você passa o olho nesses 17, certamente tem um que você já está muito conectado com seu core, com aquilo que você faz como atividade principal. O segundo é a única fonte de vantagem competitiva que nenhum concorrente pode copiar de você. É a sua cultura. Porque a cultura são padrões de comportamento incentivados, desincentivados, tolerados pelas pessoas e pelo sistema ao longo do tempo. Esse é um conceito de uma cultura. Então, alguém pode vir e rouba ele, leva para outra universidade, pode roubar uma tecnologia, copiar uma patente, um produto. Agora, o jeito coletivo de ser, não. Os princípios que estão aí, permeando as relações, não. Como as pessoas tomam decisões, não. Qual que é a grande questão? A cultura não é o que a gente diz que é. A cultura é percebida pelo pior comportamento tolerado. Terceiro, colaborador. Os colaboradores, pessoal, é importante olhar eles sempre com esses 3 grandes papéis. As pessoas, e aí as pessoas falam, Paula, que tipo de gente que eu preciso trazer que seja mais future ready, que sejam mais conectados aí, ligados com o futuro. Falo, gente, é paixão, é protagonismo. Protagonismo nada mais é do que assumir responsabilidade com você mesmo, com suas escolhas. Não é estar aqui no palco, tá? Você tem protagonista também lá no bastidor. Mas pessoas que busquem o saber, curiosas, aprendizes. E aprendiz não é alguém de 20 anos. Pode ser de 20, pode ser de 30, mas tem aprendizes de 60, né? Essa curiosidade. Agora, quando a gente fala em cultura, lembrando, não são comportamentos apenas, são sistemas e são símbolos que trazem essa coerência. E, por fim, a liderança. A liderança tem um papel fundamental. Eu gosto muito dessa imagem. Você percebe, no fundo? É um líder cama elástica. Por que é um líder cama elástica? Porque ele vai dar propulsão para que as pessoas cheguem bem alto. Mas ele vai acolher na queda. Porque vai ter queda. Vai dar merda. E tem que dar, gente, porque se você não tem problema, você não está fazendo nada de diferente. Você está repetindo mais do mesmo, né? Eu estou com fominha aqui, ó. Eu sempre faço esse teste aqui. Por onde eu vou, mostro essa carne e falo, pessoal, qual que é o melhor ponto do churrasco? Faço um censo aqui. Vamos rapidinho, levante a mão. Mal passada aí. Opa, tem uma galera grande. Ao ponto para mal passada. Ok. Ao ponto. E aumentaram as mãos aí. Ao ponto para bem passada. Bem passada. E se eu falo para vocês, estão todos errados. É o que o cliente gostar, né, gente? É claro. Você chega num restaurante e pergunta, qual o ponto que você quer? Esse é um restaurante bom. Por que quero introduzir esse C? Que é o foco do cliente. Que é a forma de você enxergar a realidade do cliente. Então, esse chart, para mim, é maravilhoso. Primeiro, porque você vê aí que até um cabeleireiro tem que inovar, né? Segundo, porque você percebe que inovação não é CAPEX. Não é tecnologia, não é necessariamente investimento. Ah, não dá para inovar, não tem recurso. Olha, tem alguém que enxergou o cliente, tentando tirar aí o celular embaixo da capinha, cortando o cabelo, pelo caindo e tal, falou, e se a gente faz um buraco, bota o plástico? Eureka! Que legal!
inovou. E é isso, gente. Inovar não é criar o iPhone, inovar é simplificar. Mas inovação não se faz só no laboratório isolado. Se faz próximo de onde as coisas acontecem, próximo onde o cliente está tendo a jornada dele. Você pode desenhar a melhor jornada digital, não, uma estratégia omnichannel, mas se você não está próximo, você não escuta, você não observa, você não usa seus 5 sentidos à disposição de uma leitura empática. Extremamente importante. Eu vou além, tá? Olha o usuário. Aí os pais compram para o nenenzinho. Ah, que bonitinho, que lindo tigre, ai, elefantinho, oh, que fofo. A neném está olhando 4 bundas aí, né? Será que está boa a experiência do usuário? Acho que não, né? Então, lembre-se, acho que vocês não vão esquecer mais desse chart aí, né? Quando você esteja desenhando, vai até o usuário, pessoal, não fica só no cliente. E olha um pouquinho além. Agora, pessoal, hoje o que não falta é dinheiro, o que não falta é investimento, né? Aliás, tem excesso de emissão de dinheiro no mundo, a gente está num contexto extremamente inflacionado, mas o que falta são empreendedores querendo fazer acontecer. O investidor não investe no modelo de negócio, investe no empreendedor, na empreendedora, no sonhador que está disposto a fazer, como Steve Jobs falou, a jornada, a perseverar e até o final, com consistência, com disciplina, com resiliência. E entendendo que a gente não precisa fazer isso sozinho. Essa aqui é uma boa notícia. A gente vive numa comunidade e precisamos que todo o ecossistema se torne melhor, mais competitivo, mais inovador. Não apenas a empresa. É toda a cadeia de valor, são os clientes, os parceiros, as universidades, os ICTs. O trabalho que o Parque Tecnológico faz aqui é incrível. Faz essa conexão, potencializa e fortalece o ecossistema, cria um ambiente fértil para que surjam mais empreendedores. Tem as startups aí, gente, viram dinamizar o mundo dos negócios, né? É incrível. Agora, tem gente que olha para isso e fala, mas, Paula, isso aqui tem muita interação lá, o negócio é um troço muito grande, como é que eu entro lá, como é que eu me relaciono? Vamos simplificar? O que tem por trás disso é gente. Então, não existe B2B, B2C, o trem complica, né? Ah, não, nós vendemos para a empresa. É P2P, é de pessoas a pessoas. É gente se relacionando com gente, satisfazendo anseios, necessidades, expectativas de gente. E, por fim, temos que olhar para a nossa competitividade, o mercado competitivo. Como é que você vai jogar o jogo? Como é que você vai atender o mercado? Como é que você vai olhar a sua excelência operacional, seus processos? Como é que você cuida da sua cadeia de valor? Se você se posiciona como inovador, como ESG, como é que você traz todo mundo para dançar no seu ritmo, né? Pessoal, eu fiz uma pergunta no início, né, sobre o futuro, ou sobre os futuros. E eu vejo que esse modelo ajuda a você apropriar com mais protagonismo um exercício de transformação. Como você se apropria da sua causa com seu propósito, da sua cultura com seus princípios, dos colaboradores estimulando essa paixão e esse protagonismo, do cliente oferecendo a proposta de valor, da sua comunidade com programas, do seu capital você tem que dar retorno, profitability, e você tem que entregar performance para ter competitividade. E quando você consegue integrar e você vê que isso tem uma coerência, a sua estratégia, desde o mais alto nível da empresa, conversa com seus processos mais operacionais. Isso, na minha visão, é um dos caminhos que ajuda, independente do tamanho, independente da indústria, a construir isso que está aí. Futuros que, na minha opinião, serão cada vez mais tecnológicos, não tem dúvida nenhuma, serão high-tech, mas que também precisam ser high-touch. Que enquanto as máquinas se tornam muito boas, feras em fazer, como o ChatGPT, nós, humanos, precisamos nos tornar melhores em ser, porque é isso que nos faz humanos. E eu quero trazer, só para finalizar, essa visão de um líder, de uma liderança do futuro, lembrando, liderança não é cargo, liderança é um exercício de iniciativa, de coragem, de influência. E essas 4 qualidades de uma liderança mais pronta para lidar com esses desafios estão dentro de todos nós. Isso você não aprende na universidade. É a humildade para aprender, a generosidade para compartilhar e para enxergar que sempre existe uma floresta maior do que nossa própria árvore. Responsabilidade para a gente se comprometer com propósito
com os objetivos, com as pessoas, com os resultados. E a coragem não é ausência de medo. A coragem é ter o sonho maior do que os medos. É ter a vontade de conhecer seus limites, a humildade de conhecê-los e querer expandi-los, se preparando, fazendo o exercício de ser quem você é, se permitindo ser diferente para fazer diferente e conseguir inovar. Isso se resume, quem tirou, eu vi muitas fotos, pessoal, a foto é agora, tá? A foto agora no slide está completo. No meio, essa grande distinção que entre um gestor tradicional e uma liderança empreendedora, uma liderança aprendiz, uma liderança mais pronta para lidar com o futuro, que pensa da seguinte maneira. A gente escutava muito, ainda escuta, né? Gestores chegam para seu time, início do ano, agora, abril. Pessoal, o que nós temos de orçamento? Né? Primeira pergunta. E a segunda é, o que dá para fazer este ano? Já escutou isso, né? Aí vem um líder, chama seu time e fala o que nós queremos atingir. Primeira pergunta. A segunda é o que a gente precisa. Então, nunca subordinem objetivos a recursos. Porque os recursos são limitados por natureza. Tempo, dinheiro, espaço. As possibilidades partiriam sendo muito limitadas. Mas a gente está falando de criar empresas e pessoas melhores para o mundo. A gente precisa falar mais de objetivos. E olha que interessante, que você não precisa trazer, nós vamos fazer isso. Você convida seu time a construir o jogo juntos e a sonhar juntos. O que nós queremos construir juntos. Eu quero terminar com uma criança, né? Eu falei que as crianças nos ensinam muito, sem bloqueios, sem preconceitos, sem vieses. E esse menino aqui traz algumas perguntas interessantes que acho que podem ajudar aí ao processo de reflexão de cada um de nós. So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial thing will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. Fica a reflexão, né? Pessoal, muito obrigada. Olha, é impossível sair indiferente depois do que a gente acabou de receber aqui. Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz de poder ter tido a oportunidade de acessar a Paula, fazer o convite, ela ter aceito e estar aqui com a gente. Eu desejo sinceramente, Paula, que tudo que você trouxe para a gente aqui possa continuar reverberando ainda por muitas e muitas horas, dias e, enfim, entrar esse novo mês que vai chegar agora,
provocando mudanças, né? Tocando sentimentos no sentido de nos impulsionar e nos conduzir numa vertical de paixão para realmente buscar compreender como exatamente, o que a gente vai praticar a partir de agora, né? Então, essa é a minha palavra de gratidão. Nós, enfim, eu queria abrir agora esse momento para que a gente pudesse ter um momento de perguntas. A Paula está à disposição aqui para a gente poder, eventualmente, estar esclarecendo algum ponto. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, apenas sinalize. A gente já vai levar o microfone até você. Bom dia. Paula, muito obrigado pela apresentação. Só apresentar rapidamente a mim. Eu sou professor daqui do UFRJ, da área médica, né? Então sou do Centro de Ciências da Saúde. E tem sempre um bicho dentro de mim que me incomoda e eu não fico só lá, né? Então, por isso que eu estou aqui também. Muito bom, muito bom. Isso aí. Porque saúde também é um negócio, né? Isso aí. Super. Mas a impressão que eu tenho, assim, minha visão é muito limitada, né? Então, por isso que eu queria saber se você poderia falar algumas palavras sobre o que eu tenho em mente aqui, que é o seguinte: a visão que eu tenho, assim, de business no Brasil é que ela continua algo bem arcaico. De novo, minha visão, né? E a minha visão é limitada, eu sei disso. Então, assim, eu obviamente enxergo, né, as questões que você apresentou e acredito nessas questões. Eu viajo bastante por causa da minha área, né, de pesquisa e lá fora, né, por exemplo, vou no Silicon Valley, né, por exemplo, eu vejo lá, caramba, eles estão, sei lá, 10 a 100 anos à frente nessa questão mesmo de business, de relação de startups com universidade, etc. Então, assim, meu ponto é, como é que você está enxergando o Brasil em si? Você está bem otimista, né? Você me parece ser bem otimista, né? Mas tenta ser um pouco realista também. O que você está achando que está? Não sei se eu me fiz entender o suficiente. Super. Olha, o Brasil, vamos falar do Brasil. O Brasil é um país de uma dimensão continental, né? Então tem muitos Brasis dentro do Brasil. Agora, os fóruns onde eu transito, né? Eu estou no Conselho da AmCham, que é a Câmara de Comércio Americana, que congrega principais empresas do Brasil. Estou no conselho aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, que tem discussões que envolvem, além do setor privado e empresas, também intelectuais, pensadores, representantes do governo. Então, um setor assim mais diverso. Eu vejo o Brasil, Paulo, agora a minha opinião, o mais neutra possível, é totalmente subjetiva, né, óbvio. Eu vejo um lugar de potência incrível que às vezes a gente não vê e não apropria. Eu já morei na Europa, já morei nos Estados Unidos. Claro que toda a minha vivência, minha experiência se deu dentro da jornada do setor do aço. Mas o modelo de gestão que eu vi na nossa empresa aqui, que é benchmark mundial, assim, e não estou mais nela, não preciso vendê-la. É uma empresa muito boa, muito séria, que cuida muito das pessoas, que investe, que tem esses pilares como valores. Você não via isso na Europa. Eu fui lá implementar um modelo de gestão de pessoas, eu implementei isso no Canadá. Lá era, assim, a área de recursos humanos, né? Era pagar o salário e negociar com o sindicato. Então, você era o advogado ou o contador, acabou. Tinha nada, pagar MBA, tá louco. Não, isso aí é da pessoa. A pessoa porta para fora, é tipo um recurso lá. Mas, assim, pelo menos nesse setor mais tradicional. Então, nem sempre a grama do vizinho é melhor. Agora, você fala da inovação, certamente o Vale do Silício é um ecossistema muito fértil. Agora, o ecossistema brasileiro é muito bom também, de startups. Nós, com a Solab, que foi o caso assim, tem 15 mil conexões, investindo em 4 startups. Está iniciando, talvez que você falou, a gente está 10 anos luz. Onde que a gente precisa evoluir, na minha opinião? No mindset. Ainda eu vejo estilo de gestão predominante, comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda é mais... nada contra, né? Mas é homem branco, né, de um seleto grupo aí social. Então, aí a gente precisa quebrar esse grande paradigma, porque tá ainda mais do mesmo. E não estou falando por questões, de novo, de gerações ou não, mas tem todo um modelo mental, uma visão de mundo que predomina, né? O que o Charmer falou aí, né, dos grupos de interesse, então isso ainda tem muito. Agora, eu vejo um início de uma transformação. Algumas empresas um pouquinho mais... E, obviamente, que o que eu estou propondo está no início, tá? Não é que as empresas estão assim. Elas têm que ir para lá. O meu modelo é totalmente aspiracional. É a proposta que eu trago de uma visão... por exemplo, quando eu assumi a área de recursos humanos, né, empresa, gente, era aquele recurso humano sempre, mas já tinha um olhar mais humano
do que eu vi em Europa e em outros lugares, mas muito mais mesmo, tá? Ao ponto que a gente fala, não, as pessoas são mais importantes. Veio a crise, veio a pandemia, parou a operação, não desligou uma pessoa. Então você pensa, então é valor, não é só o discurso, você tem que ver na prática. A fundação, que eu fui presidente da Fundação ArcelorMittal, não cortou R$1 na pior crise, então é valor. Aí você vê quando é valor. Essas coisas lá fora não tem fundação, não tem. Lá é mais by the book, é mais o legal, por incrível que pareça. Tá? Então, eu acho que o Brasil tem recurso tecnológico, a gente tem potencial de energia renovável, nós temos recursos, né, ambientais. Não gosto de falar em recursos humanos, nós temos um capital intelectual, um talento, uma criatividade, que a gente está lidando com realidades difíceis aqui. Então, está acostumado. E ainda temos todo um aparelho, estamos falando do privado, vai para o público. Pô, complexo. Né? Nossos governos não são extremamente eficientes. Não, a gente não vê isso ainda. Né? Então, não é uma equação fácil. Fala-se, Brasil não é para amadores. Né? Não é, certamente não é. E eu escolhi morar aqui há 12 anos, tá? Minhas amigas brincam, falam, Paula, você é a mais brasileira das argentinas que eu já conheço, porque você está aqui por escolha. Né? Então, acho que tudo depende, obviamente, você fala assim, otimismo ou pessimismo, é a visão de que o futuro vai ser melhor ou pior. Basicamente é isso. Tá? Quando você conversa com alguém, e você faz até um mapa de sentimentos, para você fazer um cenário de desenho de futuro, você precisa sentir como é que está a emoção, você faz essa pergunta, você acha que o futuro vai ser melhor ou pior? Aí você coloca isso numa escala. Né? Então, isso depende de se você está enxergando mais as oportunidades ou as ameaças. Eu sou uma pessoa que escolho olhar as oportunidades, porque isso que eu fiz ao longo da minha vida. Quando eu estava na escola, né, minha mãe dava aula para eu estar naquele colégio e tal, e depois minha mãe adoeceu. Eu sempre vi o esforço que meus pais faziam, eu vi quanto tudo era difícil, que eu tinha que aproveitar muito aquela oportunidade. Eu fiz comigo. Eu não queria dar problema para meus pais, eu queria estar muito atenta na aula para aproveitar a oportunidade, porque depois, quando saía da universidade, eu tinha que trabalhar, depois eu tinha que cuidar da minha irmã, eu não tinha outro tempo. Né? E acho que nós não temos outro tempo. A gente está vivendo um único tempo. E, às vezes, dimensionar e perceber que é nossa grande chance de escrever essa nossa história da Terra, não como indivíduos, mas como time, como pessoas, e deixar isso melhor, eu vejo isso uma responsabilidade moral nossa. Então, eu só olhar nossa ancestralidade e olhar, né, eu sou bisneta de imigrante, cada um deve ter sua história aqui, com super desafios. Certamente, nossos ancestrais passaram coisa muito pior do que a gente, né? Muito pior. A gente hoje tem uma condição de vida, temos recursos tecnológicos, então acho que cabe a gente, e podemos, naturalmente, escolher cada um, se colocar como pessimista, otimista, mas assumir o protagonismo de que vai depender da gente. Não é depende, não depende do governo, não vamos esperar o que o reitor vai fazer, não pode delegar para cima ou para nenhum lugar. É a gente, é o que a gente faz com o que a gente tem hoje, com os desafios que temos, e como potencializar isso, focando nas oportunidades, com pé no chão sobre as ameaças, claro, com riscos, mas também com um pouquinho de cabeça na lua, impulsionando, porque senão a gente não sai do lugar. Essa é a minha visão. Mais alguma pergunta? Alguém? Bom dia, obrigada pela apresentação, Paula, maravilhosa. Eu gostei muito de uma fala que você fez sobre o Friedman, sobre essa visão que a gente tem muitas vezes tecnocrata e ortodoxa de qual o papel das instituições, né? E associando isso com esse mundo bunny que você fala, eu fico me perguntando, mesmo que a gente entenda esse conceito de antifrágil e a gente queira medir essa evolução, eu acho que muitas vezes a gente traz no nosso subconsciente, né, essas visões tecnocratas. Então a gente vai tentar medir uma coisa com uma visão que é dos anos 70 e que não cabe mais no mundo de hoje. Como que a gente pode fazer para identificar esses pontos e ter uma evolução concreta de acordo com o futuro que a gente quer construir? Como é que você chama? Gabriela. A Gabriela fez uma pergunta cirúrgica, né? Bem complexa. Complexo é diferente de complicado, né? Complexo é quando você tem várias variáveis. Acho que a gente vive tempos complexos. Agora, ser humano é um sujeito complexo. Nós somos difíceis. Ontem eu estava numa palestra, eu fui dar uma palestra e depois estava o Karnal. O Karnal é maravilhoso, né? E ele fez uma paródia aí e falou, olha só, Adão e Eva. Tinha o paraíso inteiro. O cara é o CEO do mundo, com a super CEO, bonitinho. Eu falo, ó, o corpo maravilhoso, você tem esse paraíso todo à sua disposição, você tem todo o conhecimento do mundo,
pode comer nessas trilhões de frutas, só não come nessa maçã aqui, tá? Come naqueles trilhões, mas nessa aqui não toca. O que o cara fez foi ele comeu ela, né? A ser humano é complicado. Brincando, mas o grau de percepção, de sensibilidade, das sutilezas é cada vez mais importante. Então, quando você fala dessa tecnocracia, a gente vinha vivendo um mundo que era muito mais pragmático, binário, preto, branco, pode, não pode. Se você pensa, nós fomos criados assim. Nossos pais falam assim, pode, não pode. Estavam cheios de não, né? Não, 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 bloqueio, né? Então, a nossa cabeça, enquanto eu estou falando, vocês já estão pensando, concordo, não concordo, é certo, fato, não, não é. Está assim a cabeça, né? Ela não sai desse preto e branco, é difícil abrir a gama, né? A paleta de cores, obrigada, que a gente tem à disposição. Então, até quebrar os próprios caminhos, por exemplo, o meu próprio movimento, imagina, eu deixei uma empresa com um salário milionário, com carro, amo a empresa, amo o meu time, e deixei para fazer algo que ainda não sei bem o que é, mas que eu senti que eu precisava sair. Imagina, a louca da família, né? 20 anos, minha filha me fala, mamãe, você está louca, você ama ArcelorMittal, eu estava numa posição ótima, mas eu senti que eu precisava fazer esse movimento, algo íntimo aqui, um processo longo, obviamente, eu fiz terapia, tudo, que eu precisava deixar, encerrar um capítulo para me inaugurar um novo e descobrir o que era isso. Você não pensava isso 10 anos atrás. Aí era louca mesmo, aí já estava encerrada, né? Mas por que eu te conto desse exemplo meu? Porque eu acho que a gente precisa começar a se conectar com outros elementos. Então, quando a gente escuta, e eu faço hoje, né, há muito tempo já, durante a pandemia, meditação, yoga e tal, é porque a vida é muito mais do que um trabalho. A vida é muito mais do que aquele estudo, do que aquele processo que você está seguindo. E a gente vem como um processo. Escola, a cena, é como em série. É tudo em série. Parece que está desenhado, né? Gente, abre o mundo e o mundo é assim, ó. Tantas possibilidades, tantos desafios. Hoje se fala, inclusive, até de futuros ancestrais que falam, como, por exemplo, a filosofia dos índios, com o contato com a natureza. E a gente foi perdendo isso, porque você vai naquela esteira, né? E aí você encontra numa cidade e tudo assim, você está empacotado naquilo e você tem que encaixar. E eu me incomodo muito com encaixar, por exemplo. Eu lembro que quando a minha mãe... Eu estava para entrar na ArcelorMittal, um processo seletivo de trainee, imagina um monte de etapas, eu era de Rosário, os caras todos eram fodones aí de Buenos Aires. Eu me sentia super frágil naquele processo. Eu lembro, chegou na última etapa, a minha mãe estava morando em Buenos Aires, não tinha WhatsApp, não tinha nada, tá, pessoal? Não tinha celular. Eu mando um e-mail para ela, mamãe, me dá um conselho. E aí ela me mandou no Hotmail. Ela falou assim, seja você. Se sendo você, você não for aceita, esse lugar não é para você. Olha a sabedoria dela, né? E aquilo foi tão poderoso que o que eu tentei manter como um mantra meu, de criar um espaço que as pessoas possam ser elas mesmas. E ser elas mesmas permite que a pessoa ouça, questione, traga uma visão que não é a sua. E nessa complementaridade que surge a riqueza humana, né? Então, acho que o pragmatismo tem em cima, assim, o que você está falando, esse molde, esse ritual, isso serve para máquinas. Agora, para a diversidade, a potencialidade humana e para a complexidade dos desafios que a gente tem, falou um pouquinho deles, não é suficiente. E acho que essa ficha está começando a cair, sabe? Então, hoje, você vê nas empresas, até em alguns lugares, as que estão mais evoluídas, cultura. Nós fizemos uma área, por exemplo, lá que tinha grafite, ambiente de descompressão. Me chamaram de louca, me chamaram de tudo, né? Demorei 80 não para conseguir um sim. Mas uma vez que conseguimos fazer algo baratinho, mais bonito. O conceito, a pessoa fala, uau, que lugar. Mas não é para que seja algo snob, não é o puff da Google, tá? É para ter um lugar e mostrar, pera, cuidar de você é importante. Então, você precisa criar estímulos que sinalizem que outros elementos são tão importantes quanto. E acho que restabelecer esses valores é extremamente importante. Até na lógica, você tinha falado do pé no chão antes, né? Esqueci o nome, desculpa. Como é que é seu nome? Márcio, desculpa. Márcio. Ah, não falou, então. Ah, por isso que não lembrei, claro, lógico, né? Não, tá tranquilo, Márcio. Olha só, você falou do pé no chão. Acho que a gente, nesse movimento que você precisa, também tem um back to basics, uma volta à origem importante que precisa ser feita. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente começou um movimento de diversidade, muito legal e tal, aí chegava o pessoal todo empolgado, principalmente a galera mais jovem, falava, Paula, que bacana, aqui tem respeito, que máximo. E falou, não, pera, respeito não é o máximo, é o mínimo.
em que ponto do caminho que a gente se perdeu que o respeito ou saúde mental passou a ser luxo? Tá doido, entende? Então, eu enxergo que a gente precisa, nesse ponto, super pé no chão, e restabelecer e se questionar. E não tentar inventar a moda, sabe? Tem uma parte da inovação em si que tem a ver não com matar o passado, tem a ver também com honrar os valores do passado que nos souberam trazer até aqui e que o tempo, como grande juiz, perenizou, fala, não, isso aqui é valor, tá? Vamos manter como humanidade. Respeito, convivência. Então, acho que o caminho que a gente precisa inaugurar também é, às vezes, de um voltar para trás, repensar algumas coisas, para depois... Imagina agora, os grandes tech falam, pera, GPT, freia tudo, que nós precisamos falar questões básicas, éticas. Esse tipo de conversas vão surgir. E que bom. Eu estou vendo isso no meu grupo social, está surgindo discussão. Não, mas espera, mulher trans, deveria concorrer ou não? Gente, gera um mega debate. Que ótimo que gera debate. É um tema novo. É diferente. Vai ter opiniões distintas, partem das crenças, vai até as religiões. Então, é muito desafiador lidar com esse mundo que está trazendo todas essas possibilidades e, ao mesmo tempo, todos esses desafios. E a gente precisa se unir, ter pontos de convergência, partindo de modelos mentais tão divergentes. Esse é o momento que a gente vive, né? Agora, se você vê, no fundo, somos todos humanos, todos queremos ser felizes, todos queremos viver em paz, exceto aqueles loucos, tá? Os liars guerrilheiros. Mas, no fundo, a necessidade humana é essa, né? A sobrevivência, a convivência, a paz. Então, por isso que eu falo também de resgatar um pouco também aquilo que é nosso, da humanidade, que talvez fomos perdendo, porque a gente foi entrando nessa esteira, foi focando em questões mais convenções sociais dadas por alguém, não necessariamente aquilo que é nosso, né? Respondi? Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Queria fazer uma consideração? Se não, eu quero mais uma vez... Aqui é a última. Vamos. Perdão. Desculpa. Tem mais uma ali. Paula, bom dia. Eu sou a Nathalie. Muito obrigada pela sua apresentação. E teve uma coisa que me marcou muito, né, de tudo que você falou, que foi a questão da gente procurar estar sempre mais presente. Isso, especialmente para mim, é um desafio. E aí eu queria te perguntar como que a gente pode, como organização mesmo, ajudar os nossos colaboradores a estarem cada vez mais presentes nas suas atividades. Muito bom, ótima pergunta. Principalmente porque as organizações ainda tendem a seguir mais a hierarquia. Então, você está no meio de uma reunião, ligou o chefe, aí qualquer um interrompe e sai. Ou você está visitando o cliente, aí eu deixo no cliente, às vezes. Esses são o tipo de coisas que precisam ser extremamente cuidadas, né? A grande solução, para mim, passa pelos rituais de gestão. Então, como estabelecer rituais de gestão que priorizem diferentes ritmos e pausas para dar o tempo organizacional para que as pessoas tenham esses espaços. Então, existem diferentes mecanismos. Eu não posso te dar uma solução única que depende da sua realidade, né? Mas, por exemplo, empresas hoje que estão trabalhando em modelos híbridos, o que elas costumam fazer? No híbrido, no virtual, fica muito mais esse trabalho que é ou que pode ser assíncrono ou individual, mas é um trabalho que não precisa de uma coesão, de um brainstorming, de um momento criativo. Aí você leva esse tipo de fórum, de discussão, deliberação, acompanhamento, para um momento que o pessoal está vivo e consegue dar essa intencionalidade. E deixar muito claro, na organização das suas agendas, o objetivo de cada ritual, de cada encontro. Então, vou te dar um exemplo bem prático aí. Nós temos um ritual de olhar resultado, onde muitas pessoas queriam levar lá, por exemplo, a tomada de decisão de algum investimento, um projeto. Ah, não, vamos criar um fórum para isso. Então, quanto mais específico você for com o fórum, com o objetivo daquilo, você ajuda a ter isso que você está falando, que é foco, para que a pessoa... E outra, ser muito seletivo em quem você convoca. Porque nós temos isso, não, como que não, vai ficar chateado. Nossa, não fui chamado, né? Não, pera, gente, vamos... Tem que ter mais simplicidade e entender quem são as pessoas que têm que estar para esse assunto. Porque também tem isso. Como todo mundo é engajado, todo mundo quer fazer parte, saber com muito critério o para quê, o quem, e cuidar desse tempo. Às vezes a pessoa quer falar muito na reunião, aí tem alguém que se estende. E
vai ter que ter um respeito, falar, camarada, está ótimo, segura essa ideia, porque agora estamos prendendo um foco, vamos voltar aqui. Tem que fazer esse tipo de coisas, mas tem que fazer. Né? E para isso é preciso o quê? Um ambiente de muita confiança, muita segurança psicológica, porque a pessoa se sinta que você está focado nos problemas e de auto-accountability, que a pessoa também se sinta empoderada, levantar a mão e falar, pera, e fala até para o chefe, chefe, acho que esse assunto não tem a ver com esse hoje, não. Né? Portanto, e aí as pessoas começam a se organizar melhor, mas sem pedir tanta desculpa, sabe? De fazer isso de uma maneira mais fluida, mais direta, mais prática. Quanto mais clareza você tem nesse desenho, nesse planejamento, e consiga ser disciplinado em cumprir, acho que ajuda a organizar e evitar os tempos de interrupção, sabe? Na minha opinião. Nossa, maravilha, aprendizado demais. Gente, eu quero mais uma vez agradecer imensamente, Paula, você por estar aqui com a gente, estar fazendo essa troca, essa partilha. E, assim, eu não sei quantos sabem, provavelmente quase ninguém, a gente hoje está sendo presenteado, mas quem fez aniversário ontem foi a Paula. Então, eu queria muito que a gente pudesse cantar parabéns para a Paula, agradecendo por ela ter presenteado a gente com isso. Pode subir aqui, gente, sobe aqui. Ó. Vamos lá? Parabéns para você. Paula, parabéns, muita felicidade, que Deus te abençoe muito, a você, a sua família, na sua trajetória, na sua carreira, na sua vida. Espero que você goste de chocolate, o bolo foi especialmente feito para você. Já pensou se a pessoa não gosta de chocolate? Vamos tirar ali, vai lá, vai. Muito obrigado. Paula, traga o bolo para ela.